Olá, turma. Vamos lá, nosso vídeo de hoje. Vamos trabalhar com uma escola literária, tá? A gente vai trabalhar com realismo. E tudo que eu for falar, tudo que eu for conversar aqui com vocês, vai um material, tá? Para vocês pegarem. Assim como eu enviei lá de língua portuguesa, desse jeito, vocês também vão receber em literatura, tá? Hoje que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar hoje, é sobre o realismo, tá? O realismo foi um movimento literário, artístico, né? Movimento literário e artístico que teve início lá nos meados do século XIX, lá na França, tá? Ele foi um movimento que se propunha a ir em oposição a tudo aquilo que o romantismo, que é uma escola literária, né, propunha, né? Enquanto lá no romantismo tinha muitos idealistas, tinha grandes expressões sentimentalistas, o realismo não, tá? O realismo ele busca a objetividade, ele busca sempre um olhar mais realista, né, em relação à existência, em relação sobre as relações humanas, né? Por isso que ele é um movimento artístico que é totalmente contra a todas aquelas ideologias que o romantismo pregava, né? Na literatura, os autores assim que chamam mais atenção em relação ao realismo é o Gustave Flaubert, né? Aqui no Brasil, Eça de Queiroz, temos o Antero Quintal e temos também o Machado de Assis, né? Que foram Machado de Assis, o Bruxo de Cosme Velho, né? Que foram os nossos grandes representantes do nosso realismo do nosso realismo aqui no Brasil, tá? Dentre as suas principais características, né, o realismo ele tem muitas características e dentre delas a gente já viu, pode ser a objetividade, né, que se propõe que se opõe, né, e que se propõe a ter uma nova visão em relação às obras, por exemplo. Lá no romantismo, a gente via uma grande representação de subjetividade nas obras, né? O muito eu, cheio de idealizações, os autores sempre colocavam o seu eu, né? Já no realismo é totalmente contrário, né? Os autores realistas eles buscavam sempre representar a realidade exatamente como ela era, tá? Sem fantasiar, beleza? Uma outra característica do realismo a gente pode falar sobre a clareza, né? Da linguagem. Para os realistas, usar uma linguagem direta e objetivo era primordial, tá? Porque assim poderia representar a realidade daquele momento, a realidade nua e crua, verdadeira. Podemos pensar assim, né? Por isso, a gente não é comum nas obras realistas descrições, né, vagas ou imprecisas, certo? Não é comum. Outra característica do realismo no Brasil, do realismo em si, né? Além de ter caráter descritivo, da objetividade, da oposição do romantismo, né? Em relação ao romantismo, tinha uma contenção emocional. O que é isso? Né? Mesmo tendo a ideia, com grande força, né, do seu ideal em objetividade, né, não era muito interessante para os autores realistas apresentarem uma obra forte com teor sentimental,
né? Com idealização de amor, com idealização da amada, nada disso, né? Porque tal contenção emocional afasta o realismo do movimento anterior, que é o romantismo, tá? Então, eu quero que vocês sempre guardem isso. O realismo, ele sempre vai se afastar do romantismo, tá? Temos outras características também importantes, que é a lentidão na narrativa, né? Além de contar um enredo longo, né? As narrativas também construíam muitas vezes assim, utilizava até métodos científicos, né? Para aquela época, né? Nas suas histórias. É por isso que é muito comum em trechos dessa época, né? Dessa escola literária, né? Trechos muito grandes, né? Que são interrompidos, né? Por esse tipo de análise, podemos dizer assim. Fora também, uma outra característica importante do realismo é a impessoalidade do narrador, né? O narrador ele se afasta, principalmente lá no realismo europeu, né? Que ele sempre usava verbos e pronomes na terceira pessoa, né? Porque não tinha aquela relação estreita como era no romantismo, né? Sempre tem aquela, como é objetivo e não é subjetivo, sempre vai usar verbos e pronomes na terceira pessoa, né? Outra coisa muito importante, as obras dessa época, né, tinham um caráter de denúncia social. Sempre estava ali para fazer uma denúncia em relação a algum problema, alguma situação que estava acontecendo naquele momento. Tá? Então, usava a literatura, já que é uma manifestação, né, uma manifestação artística, para poder fazer uma denúncia. Tá? E na literatura, o realismo ele foi mais intenso na prosa e no conto, tá? Os temas eram bem contemporâneos, bem cotidianos, tá? Valorizava muito a coletividade, tinha muitos questionamentos, fazia muitos questionamentos, fazia com que as pessoas naquela época, já que tinha uma denúncia social, fazia com que as pessoas parassem e questionassem, né, sobre tudo aquilo. Havia muita crítica sobre as instituições daquela época e a sociedade, principalmente o tom crítico que eu falei, né, a questão da denúncia, para aquela sociedade que era denominada a elite, né? Então, assim, foi uma obra foi um período muito importante, né? A nossa literatura realista conta muito com isso, né? Assim, podemos até dizer que foi um período, no nosso contexto histórico, né, e social, foi um período bastante conturbado, foi uma época de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas pensarem, das pessoas se entenderem, das pessoas se relacionarem, tá, com a realidade. Aqui no Brasil, gente, na verdade, o lançamento do inaugural lá na Europa foi com Madame Bovary, que foi a obra que foi o pontapé inicial, né, para o realismo e naturalismo, né, o Gustave Flaubert, Madame Bovary, foi lá de 1857, lá na França. Isso aí. Tá? Aqui no Brasil, né? Apesar de que em Portugal, essa de Queiroz, ele também se destaca como um escritor realista,
né? Com a obra com Basílio, né? De 1878 e o crime do Padre Amaro, em 1875. Já aqui no Brasil, né? Que é a figura que ganha mais importância, ganhou mais importante e até hoje um grande representante da nossa da nossa literatura é o Machado de Assis, né? Porque aqui no Brasil o realismo ele surge no segundo reinado de Dom Pedro II, né? Com uma maneira de criticar a sociedade burguesa, né? E a monarquia, né? E aí expunha muitas contradições, muitas desigualdades sociais. Por isso que eu falo que o realismo ele apresenta esse tom crítico, né? Fazer com que as pessoas pensem, né? Se revolucionassem, batessem panela, podemos pensar assim, né? Isso porque isso aí foi um período em que ocorre a abolição da escravatura, né? E a chegada de imigrantes e diversos avanços tecnológicos também aqui no Brasil. Então, o Machado de Assis ele foi uma figura, ele é uma figura muito muito importante para a nossa literatura, né? Para o representante nacional, uma figura nacional para a gente, né? E a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, foi o marco desse movimento, né? Aqui no Brasil, foi o marco do realismo aqui no Brasil. Ele foi considerado até um dos primeiros, o primeiro romance realista aqui no Brasil, né? Machado de Assis, infelizmente, nos deixou em 1908, né? Nosso Bruce Cosme Velho, né? Então, assim, eu vou enviar o material para vocês, tudo bonitinho, tá? Mas não se esqueçam das características, quando se for prova, né, de estudar as características, lembrar que o movimento realismo se opõe ao romantismo, né? Foi da segunda metade do século XIX, tanto o realismo na Europa e no Brasil. Lá na Europa, o que marcou foi o autor Gustavo Flaubert com Madame Bovary, e aqui no Brasil foi Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Era em oposição ao romantismo, tinha uma visão impessoal, era objetivo, né? Via as coisas com uma ótica mais racional, traçava críticas, desenvolvia análise, né, acerca da história da sociedade naquele momento, naquela época, tá? Tudo isso são características importantes do nosso realismo, tá? Vou enviar o material para vocês e assim como, gente, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, professora, eu não entendi. Vocês podem ficar vendo o vídeo quantas vezes você quiser, porque a gente não vai tirar do nosso drive, mas também podem fazer perguntas e enviar para mim, tá? Que eu vou responder, o Alexandre vai enviar para mim, eu vou responder a vocês com toda certeza, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.